mulher dentro da água salgada. Olha aqui, gente. Isso é sincronicidade, entendeu? Ó, eu sugiro sempre, tá? Você, principalmente essa leitura aqui que é do consciente, né? Se você for assistir as duas, conforme eu sugeri, eu sugiro sempre você, no consciente, pensa numa questão que esteja te incomodando. No inconsciente, eu sempre sugiro você pensar em algum aviso, né? Algum alerta que você não tenha percebido ainda, sabe? Olá, eu sou Célia Rios e você está na Rios Bem-Estar. Vamos hoje ver essa leitura de oráculo para dezembro? Dezembro é o encerramento, né? É o final de um ano. Eu sei que está todo mundo corrido, então salva aí já, aperta o sininho e se você não puder assistir agora, salva para assim que você chegar em casa você assistir. Porque essa leitura aqui vai ser muito acolhedora, certo? É para você escolher ou a ametista ou o rubi, tá? Então aqui é a leitura 1, aqui é a leitura 2. Como sempre, se você quiser, veja as duas, eu aconselho ver as duas leituras e interprete essa daqui como algo que você já sabe, o seu consciente, e essa daqui é algo que você não sabe, o seu inconsciente, e o que pode ter de avisos dele para você. Então, vamos começar pela leitura da ametista, né, do número 1. Então, se você escolheu a ametista, a gente precisa lembrar lilás. E o cristal ametista também, eles equilibram o nosso chakra coronário, que é a nossa ligação com o nosso eu superior, com o nosso Deus, com a nossa fé, nossa crença ou o nosso inconsciente. Aqui a gente é bem, segundo a sua crença, a crença que você utiliza, né? Eu vou utilizar outros termos. Então, aqui já tá te dando uma dica para você equilibrar essa parte espiritual. Gente, eu vou ter que pedir desculpa. Eu moro em São Paulo e assim, desculpa, não tenho muito como filtrar isso. É interessante você equilibrar o seu chakra coronário, tá? Como? Sim, utilizando uma ametista como proteção, sabe? Utilizando a luz lilás, roxa, na cromoterapia. Você sabe o que é cromoterapia? Você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre isso? Na cromoterapia, a gente utiliza aquelas lâmpadas de LED coloridas, né? Ou as canetas de cristal. Se você quiser saber algo sobre a cromoterapia, escreve aqui embaixo que eu vou preparar um trabalho sobre ela. Então, vamos ver o que a ametista tem para nos dizer. Aqui, ó, ela está perguntando: você tem pensamentos negativos, perturbadores e tensos? Quer controlar tudo e todos? Tem medo do futuro? Percebe indisciplina e desequilíbrio no campo mental e físico? Então, aqui são questões, né, que a Cláudia Oliveira, esse oráculo maravilhoso. Cláudia, nossa, eu fiquei encantada com a qualidade dos seus oráculos, que eu já adquiri outros. Então, aqui a Cláudia está perguntando, sabe, você está com medo do futuro? Tem alguma coisa sabe, pensamento intrusivo? Você não quer pensar negativo, mas quando você vê, e se, né? A cabeça da gente não para. Avisando, ó, a ametista ajudará no reconhecimento da alegria baseada na sabedoria universal. Ajudará com pensamentos elevados e edificantes, eliminando os vícios. Vício de pensamento, viu, gente? Que às vezes a gente está assim, viciada em pensar o pior, né? Tanto pra gente quanto algumas pessoas estão viciadas em pensar o pior dos outros.
Aí ela deu uma bacana. Deixa a ametista encostada em sua pele para sair do estado de ilusão e entrar no estado de quietude e plenitude emocional e mental. Aqui, coincidentemente, né, não coincidentemente, eu tenho uma ametista. Vou deixar aqui o link da pessoa que faz, né, essas lindas pulseiras para mim. É a Lua de Vênus. E, Júlia, eu tô com saudade de você, mulher. Eu tenho o costume mesmo de deixar, sabe, a ametista grudadinha. É um costume já, antes até de eu começar a trabalhar com oráculos, cristais, tá? Então, também vou unir essa dica, já que ela falou, né, se você tá com medo do futuro, eu sugiro usar o óleo essencial de Ylang Ylang. Eu vivo falando dele, gente, mas esse óleo é fantástico para situações de temores, ou aquele medo infundado. Eu utilizo muito quando há caso de crise de pânico, por exemplo, ou não precisa nem ser a crise de pânico mesmo, mas essa apreensão quanto ao futuro, sabe? Eu acho muito útil. Eu tive que fazer uma cirurgia esse ano, né, de 2024. Se vocês voltarem atrás, tem todo o meu vloncolog, né, é um vlog sobre a minha vivência como paciente oncológica. Eu utilizei muito o Ylang Ylang, tá? Para me acalmar. O lavanda não estava dando conta. Principalmente na cirurgia, foi o dia que eu levei Ylang Ylang e assim, só faltou eu jogar nos médicos, porque eu coloquei Ylang Ylang em mim inteira. Ai, eu vou tossir. Eu não posso rir. Então, a minha sugestão aromaterapêutica de hoje é você utilizar esse óleo essencial. É muito gostoso, gente. E ele dura, viu? Ó, essa daqui, eu acho que não tem nem mais essa... como se diz? Esse layout aqui. A Sâmia vai confirmar. Esse daqui é antigo mesmo, ou seja, tá durando para mim. E eu uso muito, viu? Eu uso direto. Ele me acompanhou até o hospital. Quem não conhece, né, a Bai Sâmia, ela é presidida pela Sâmia Maluf, que é uma psicóloga com várias titulações importantes, e ela estuda a fundo, né, a aromaterapia, e também ela cria, né, deixa eu ver se eu tenho aqui, por exemplo, ela cria blend de óleos essenciais maravilhosos, tá? Esse daqui é para bem-estar, rios bem-estar, entendeu? Bom, então a minha sugestão vai ser essa. Vamos agora ler os oráculos. Gente, não é tarô dessa vez, é oráculo. A leitura é muito mais aberta, tá certo? Então, agora vamos dar início à nossa leitura. Hoje eu estou usando vários oráculos aqui. Esse daqui é o Angels and Auras Oracle. É do Red Lee. E nossa, não lembro quando que foi, acho que foi durante a pandemia. Eu confundi o nome dele. Você já se inscreveu no canal? Você já curtiu? Curta, comente, compartilhe. É um gesto tão rápido para vocês, mas tão eficaz no trabalho da gente fazendo esse canal. Então, primeiro eu vou colocar esse daqui e enquanto isso, vai relaxando. Eu sugiro sempre, tá? Você, principalmente essa leitura aqui que é do consciente, né? Se você for assistir as duas, conforme eu sugeri, eu sugiro sempre você, no consciente, pensa numa questão que esteja te incomodando. No inconsciente, eu sempre sugiro você pensar em algum aviso, né? Algum alerta
que você não tenha percebido ainda, sabe? Então vamos lá. Ai, que lindo! Oh, meu Deus do céu! Olha, então assim, é uma fase, tá? Vamos falar sobre dezembros, né? Está sendo uma fase agora de você conseguir realizar alguns sonhos, de você conseguir ter acesso aos seus desejos, ou pode ser também uma fase em que você está criando esses desejos. A gente está vendo ali o quê? Um poço dos desejos, né? Então, pode ser que este ano você realmente tenha, como se diz, completado muitas caminhadas que você queria, muitas metas, né, que você queria atingir, mas também é o momento. Nossa, gente, e assim é legal porque dezembro a gente meio que começa a se projetar, né, meio que começa já a pensar no que vai vir. Meio que você imaginar o que você deseja para você. Então, assim, mentalmente, utilize esse poço aqui dos desejos, né? Para você pensar o que você gostaria que acontecesse, criar os passos para que isso aconteça, né? Não é só jogar moedinha ali, é você também agir, né? E aqui a gente saiu com o urso e o cedro, tá? Na aromaterapia, o cedro é um importante óleo essencial para meditação. Ele induz, sabe, a estados meditativos de uma forma muito eficaz. O cedro, eu tenho uma história muito pessoal com eles, com essa árvore, eu vou contar para vocês. Eu, desde pequena, visito minha família, né? Minha tia, minhas primas, em uma cidade chamada Cedral. Por que chama Cedral? Adivinha? Antigamente havia muito cedro, né? Hoje eu não sei. Desde antes da pandemia eu não consegui voltar mais, né? Lá. Mas o ambiente, na hora que você chega na cidade, eu vou te falar, muda. É outra coisa. E eu acredito muito que seja pelos cedros que sobraram por lá. Eu acho que deve ter, sim, bastante ainda. Pode ser impressão minha, mas eu sempre falo que o ar de Cedral e o céu de Cedral não tem igual. E eu juro que eu nunca pensei que eu estava fazendo uma rima, mas eu estava fazendo uma rima, Célia. Urso. O urso aqui está falando sobre liderança, tá? Eu vou pegar daqui a pouco o meu livrão de significados, né? Dicionário de símbolos, e vou ler mais a respeito do urso. Mas para a gente pensar que num primeiro momento está confirmando, está casando com o que eu falei aqui, tá? Então aqui está mandando você fazer os seus desejos, alinhar os seus pensamentos, ser otimista, sabe, com relação a tudo que você que você quer que aconteça, tá? E o urso aparecendo aqui como um líder, ele está falando para você pegar o seu lado urso, que o urso, quando fica bravo, ele fica bravo, né? E quando ele é família, ele é muito família. Pega esse seu lado urso e põe ele na frente para liderar os seus sonhos, tá? Quem que consegue enfrentar o urso? Outro dia eu vi... ai, exceção nada a ver da Célia. Outro dia eu vi um vídeo de o gatinho enfrentando o urso. Foi o primeiro que eu vi que enfrentou e o urso saiu correndo. E o urso dava uns 200 do gatinho, né? Mas assim, aqui ele tá falando para você se fortalecer, tá? E se for preciso, utilize as suas raízes familiares, porque o urso é muito, muito ligado, né? A ursona é muito maternal. Daqui a pouquinho eu vou complementar com o dicionário de símbolos. E vamos ver. Eita! Olha,
essa carta aqui, ela saiu num estado de desafio, tá? Então, a gente tem que pensar aqui o lado invertido dela. E aqui ela está alertando como um desafio, não é uma coisa fatalista, tá? Preste atenção nos seus momentos de solidão, sabe? Naqueles momentos, a gente não falou ali de pensamento intrusivo na ametista, tá confirmando aqui. Porque tá falando muito sobre, como se diz? Desentendimentos ou coisas que você não compreendeu direito ou não te compreenderam direito, né? Tá falando também uma sensação de vazio, esvaimento, sabe? Aquela sensação assim de você não tem vontade, né, de fazer nada. Ou você fica fixo numa coisa, né? E não é aquela coisa na qual você se fixa, não procede, não é verdade, entendeu? E aqui nós temos, né, a traça e o eucalipto, tá? A traça, ela corrói as coisas por dentro, né? Ela corrói tecidos sem a gente perceber. Ou seja, ela finaliza, tá? As coisas. Então, a gente está falando de dezembro. E está falando de eucalipto. O eucalipto na aromaterapia é um óleo essencial excelente para a gente respirar melhor. E vamos pensar, né? Respirar melhor, o que significa? Arejar os pensamentos. Sabe, se você está confuso ou se você está se sentindo sem empatia, né, solitário, areje os pensamentos, até mesmo porque para não ter traças dentro do seu armário, você precisa arejá-los. Então, aqui é um ponto para você prestar atenção, para que não aconteça. Não é que, nossa, Célia, a traça vai comer toda a minha roupa e eu vou ficar sozinha. Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo sobre você ficar atento a pensamentos intrusivos, a confusões, tanto da sua parte quanto da parte dos outros, a você começar a se obrigar a um estado de solidão, porque assim, gente, é muito diferente solitude e solidão, tá? Eu sou do rolê da solitude, né? Eu escrevo, então eu curto ficar mais tempo sozinha, escrevendo, ou lendo tarô, ou atendendo com tarô, do que em multidão, por exemplo, né? Isso não é solidão, tá? Solitude é algo que eu escolho no momento que eu preciso. Então, aqui ele está falando, na hora que você perceber que você está entrando nesse modo, né, de se isolar, de não entender nada, ou então muito pensamento intrusivo, sabe pensamento repetitivo? Aqui ele está te dando a diquinha. Areje as ideias, né? Porque a traça ela vai corroer, ou seja, vamos colocar que o pensamento intrusivo é uma traça. Olha como conversou isso. Vamos colocar que o pensamento intrusivo é uma traça. A traça pode corroer muita coisa legal sua, sabe? Inclusive boa vontade, desejos, metas. Tá vendo como que as coisas se consertam, se conversam? E o eucalipto é esse óleo essencial que ajuda muito a abrir a respiração, mas ele também é um óleo essencial que fala sobre limpeza espiritual mesmo, tá? Limpeza de pensamentos, de sensações, de medos. Então, aqui é para você prestar atenção, tá? E agora a gente vai ver a nossa terceira cartinha. Você já se inscreveu? Inscreva-se, curta esse vídeo, ative os sininhos para receber todas as notificações. Então aqui está falando, tá? Uma sugestão, né? E
tudo até agora a gente está falando do lado consciente, tá? Então talvez sejam coisas que você já veio na consciência, você já pensou sobre isso. Tá falando aqui talvez sobre uma transição de carreira. Então fala sobre oportunidades, sabe? Progressos. Ah, Célia, mas eu não estou pensando em mudar de carreira. Não, então está dizendo sobre, como se diz? Progresso, tanto interno seu, né? Você tomar consciência disso tudo já é um baita progresso, tá? Existe uma transição para algo melhor. Essa carta está colocando isso. E ela está falando também para você, sabe, mudar, se sentir alegre pela mudança, ver as oportunidades. Conversa bastante com essa daqui, não? Então, aqui está falando para você ver os seus desejos. Aqui está falando para você ir atrás deles, tá? Tem uma mudança aqui. E essa mudança vai depender única e exclusivamente de você. Então, aqui tá a coruja e o lúpulo, tá? E tá falando sobre sabedoria, né? A coruja como se diz? É consciente já, né? Que a gente imagina ela como um ser sábio, né? Tudo quanto é escola tem a corujinha com o chapéuzinho de... Hoje tá difícil, eu tô assim, engatando primeiro e voltando, né? É muito calor. A gente sempre tem a imagem da corujinha com diploma, né? Com aquele chapeuzinho de diplomada. Mas está falando também sobre lúpulo, tá? Vamos lá. O lúpulo é de onde é feita várias bebidas, né? O lúpulo ele passa por uma transição. Então, olha como é que bateu aqui. Aqui está falando de transição. Tudo bem, está falando de carreira, mas pode ser uma transição interna também. É um momento em que você vai progredir, mas com sabedoria, né? E é exatamente aqui o que a gente pegou do... você ir atrás do que você quer. Mas aqui ele está alertando, com sabedoria. Vai ter uma transição nisso tudo. E casou com isso daqui. Gente, isso daqui é o caminho, tá? O caminho é o progresso, é você ir atrás das oportunidades com sabedoria e tá consciente que tudo é uma transição, que tudo vai sofrer, alguma coisa vai ser alterada na sua essência, certo? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a simbologia do urso. E aí eu vou trazer esse meu livro que eu adoro, amo de paixão. Gente, ele tem tudo isso daqui sobre urso, tá? Vou tentar pegar os pontos principais aqui. Na mitologia grega, o urso acompanha Ártemis, divindade lunar de ritos cruéis. É frequentemente a forma que a deusa adota nas suas aparições. O animal lunar encarna uma das duas faces da dialética ligada ao mito lunar. Pode ser monstro ou vítima, sacrificador ou sacrificado. E é engraçado, né? Interessante, porque aqui no registro da alquimia, a gente tem que o urso corresponde aos instintos e às fases iniciais da evolução. Sua cor é o preto da matéria primeira. Poderoso, violento, perigoso, incontrolado, com uma força primitiva. Ele foi tradicionalmente um emblema da crueldade, né, da brutalidade. Mas tem um outro aspecto do símbolo que o urso pode ser, numa certa medida, domesticado. Ele dança, é hábil com bola, pode-se atraí-lo com mel, ele é apaixonado por mel. Então, assim, o contraste entre a leveza da abelha, cuja substância ele ama, e da dançarina, cujo passo ele imita, e a sua lentidão nativa. Então, em suma, ele simboliza as forças elementares suscetíveis de evolução progressiva, mas capazes também de terríveis regressões, né? Eu acho que eu bati no meu microfone. Então, aqui
a gente tem que tanto ele poderia ser monstro ou vítima, e aqui a gente tem também essa dualidade, né? Ele é suscetível de evolução progressiva, né? Ele aprende as coisas, mas também quando pisa no calo dele, tudo treme. O que você achou dessa simbologia do urso? Era mais ou menos o que você pensava? Escreve aí embaixo para mim, quero saber o que você pensa. Gente, na arte terapia a gente estuda muito símbolos, sabe? Tudo nas várias culturas do nosso mundo tem simbologias, né, e significados. Então agora eu vou amarrar a conversa aqui para você. Se você achar que ficou algo por falar, me coloca aí no bate-papo. Primeiro, saiu a ametista, tá falando que você tá sobrecarregado ou você tá, como se diz, com pensamentos repetitivos, geralmente não bons. Então, sempre que aparece, né, a cor roxa, a ametista, é para você fazer uma ligação com o seu eu superior, com Deus, é a parte espiritual da tua vida. Então, cultive, né? Ai, Célia, mas não acredito em nada. Mas você acredita no seu subconsciente, ou na sua mente, ou o que quer que você acredite, é para você fortificar isso. Então, a gente saiu aqui já com esse aviso, tá? Eu sugeri o Ylang Ylang porque é um óleo essencial que pode trabalhar medos, né, temores, também auxilia na busca da espiritualidade. Saiu aqui para você, né, que é uma coisa que é muito legal. Você tem várias metas, né? Algumas você já conseguiu e outras você está jogando a sua moedinha ali no poço dos desejos. Essa carta devia ter saído na leitura que eu vou fazer para 2025. Mas ela saindo aqui, né, o último mês do ano de 2024, está dizendo que você conseguiu bastante coisa esse ano. Você atingiu bastante metas suas, né, esse ano. São os desejos que também se tornaram realidade, tá? E aqui tá falando para você ir atrás dos seus desejos. Você viu ali a dualidade do urso? Seja líder, sabe, do seu desejo. O cedro tá falando também para você entrar num estado espiritual mais meditativo, ter conexões, né, com o seu interior. E aqui vieram alertas, né? Cuidado com você se isolar, auto-isolar, sabe? Ficar com pensamentos repetitivos, não conseguir entender as coisas, sabe? Você pode estar, assim como a ametista já falou, você pode estar sobrecarregado, né? Ou tendo uma visão distorcida das coisas. E aqui apareceu a traça e o eucalipto. E olha, agora que eu estava pensando, se não me engano, tem receita de óleo essencial de eucalipto para a gente colocar dentro do armário contra a traça também. Tem de canela, tem de cravo, mas eu estava lembrando aqui, eu vou procurar depois nos meus livros. Então tá falando sobre a traça. Não deixe esse tipo de pensamento corroer os seus desejos, corroer a sua luta, sabe? E assim, não fique com pensamentos antigos, porque a traça vai em tudo que está escuro e parado, né? Então, assim, areje as ideias. Aqui tá falando de transição, tá? É um momento de transição. A sugestão que o oráculo tá dando para você. Então, nesse final de dezembro, né, você conseguiu algumas coisas, outras você ainda está tentando, né? Não desista, areje as ideias, você vai perceber um progresso, sabe? Um avanço mesmo. Ou, das duas uma, ou vão aparecer oportunidades, ou você vai cavar essas oportunidades, tá? Mas está falando sobre mudança, sim. E aqui a gente teve a nossa querida Corujinha falando para você agir com sabedoria, né? E o lúpulo indicando realmente que vai ter um processo
de maturação em algum momento, tá? Então, esta foi a leitura para ametista. E agora vamos ver a leitura do rubi, se você escolheu o número 2 ou se você está vendo as duas leituras como consciente e inconsciente. Aqui seria uma leitura de algo que talvez você ainda não tenha refletido, ainda não tenha tido a chance de parar para pensar, tá? Então, o rubi é um cristal, né, que ajuda a nos enraizar, tá? Toda a cor vermelha, vermelho, preto, você tá vendo que ele tem umas partes bem negras aqui, né? Todo o cristal escuro, vermelho, nos aterra, ele equilibra o nosso chakra básico, tá? Que é o que está ligado aos nossos impulsos mais humanos, mais carnais, né? Ou até mesmo aos nossos medos, certo? Então, o rubi vem para equilibrar essa parte mais física da nossa existência. E aqui ele está dando um toque, né? Em você falta motivação, amor pela vida? Você está sentindo solidão e indisposição física e mental? Anda com medo e desencorajado? Está deprimido? Ele está te fazendo... A Cláudia, né? A Cláudia Oliveira, que eu amei esse oráculo aqui, estou usando pra caramba. A Cláudia está falando aqui para nós, né? Para você que escolheu o rubi. Você está deprimido? Você está indisposto? Por quê? Porque quando esse chakra básico não está equilibrado, dá uma baixa de energia mesmo. Vamos falar em termos de energia até mesmo do organismo, sabe? O rubi vibra no sentido de elevar a energia de vida. Olha, eu não tinha visto ainda. A energia de vida, da riqueza, proteção contra o que é negativo. Ele trará prosperidade em todas as áreas, aumentará a confiança, a autoestima e a flexibilidade, alegria e harmonia, quando você consegue equilibrar esse chakra. Aí, dica: use uma joia com pedra de rubi para eliminar a tristeza e os padrões de pensamentos destrutivos. É interessante como que as duas cartas de chakras opostos, eu escolhi essas duas por causa disso mesmo, né? Mas as duas cartas de chakras opostos estão notando pensamentos obsessivos, repetitivos, intrusivos, e aqui ela falou padrão de pensamento destrutivo. Então, é interessante você ficar mais conectado com a Terra, literalmente falando, sabe? Se você tiver a oportunidade, tenha algum contato com a natureza, né? Eu moro em São Paulo, então natureza só quando eu vou para parques, né? Mas se você mora em uma cidade que você tem sorte de ter natureza por perto, dá umas abraçadas em árvore, assim, literalmente falando. Anda descalço na grama, sabe? Sinta o cheiro de orvalho, olha a lua, o sol, sabe? Curte, porque você tem uma riqueza morando perto dessa natureza toda, você tem uma riqueza que é sem igual. Dá pra perceber que eu tô sentindo falta de chegar perto de mato, né? Agora a gente vai usar esse oráculo maravilhoso. Rebecca Campbell, eu tenho outro aqui dela, tenho outros, né? E eu gosto muito das interpretações da Rebecca, porque geralmente são bem produtivas, sabe assim, é algo que te dá força, né? Só falta vir... Só falta desmentir assim na lata, né, Célia? Ai, e as cartas são grossas, gente, é bom de embaralhar isso daqui. Você já curtiu esse vídeo? Inscreva-se no canal, ative as notificações
para você não perder nada do que acontece aqui na Rios Bem-Estar. Curta, compartilhe, comente. É um gesto pequeno para você, mas para nós, criadores de conteúdo, é algo tão importante. Ajuda tanto a gente fazendo um recorte. Eu estava maluca por esse oráculo. Ainda tem outro eu sou fã da Colette. Ainda tem outro da Colette que eu estou sonhando também, né? Vamos ver se Papai Noel me achou uma boa criança esse ano. Mas esse daqui caiu alguma coisa, Célia. Peraí que eu vou arrumar, gente. Peraí. Muita calma nessa hora. Espero que tenha arrumado. Gente, volta um vídeo atrás, vê o que eu falei sobre criatividade e vê o que eu falei sobre gambiarra. A gente que grava, a gente vai se virando para não aparecer esse mundo de fio. O que caiu ali foi um fio, que eu não quero que apareça, tá vendo? Então eu prendi ele num outro lugar, não preciso nem dizer, soltou. Né? Ele deve estar aparecendo aqui, mas está tudo bem porque não está atrapalhando a leitura. Vamos continuar, tá tudo em paz. Vamos ver essa nossa leitura de dezembro, né? Encerrando ciclo ou se preparando para um novo. Vai ter leitura de 2025, viu, gente? Fica atento aqui no canal, vai ter leitura nova em breve. Mas eu estava falando desse oráculo. O que eu fiquei encantada é que foi a própria Colette que ilustrou o oráculo, sabe? Isso para mim tem um valor. Ela escreveu e também ilustrou. Só vou abrir aqui alguns para vocês verem. Eu vou fazer, como se diz, review desse daqui depois, tá? Mas eu tô apaixonada por ele já. Bom, então bora lá, Rubi. Olha, ai que lindo, gente. Nossa, gostei. E o impacto, né? Uma carta tão clarinha e a outra tão vibrante. Aqui tá dizendo, a gente tá em dezembro, certo? Fim de ano, acabou. Aqui tá falando que agora é seguro você dar uma parada. Porque aqui tá falando sobre uma lagoa de cura, né? As águas de cura. Esse oráculo são as águas curadoras, sabe? Então ela vai falar de muita coisa, assim. Aqui tá falando de uma lagoa, vai ter rios, entendeu? Porque que eu comprei? Ai, gente. Tá falando sobre essa lagoa de cura. Para você rejuvenescer, ela tá falando que agora é interessante você dar um tempo, tá? Porque para se recuperar. Porque é tempo de cura, sabe? É muito seguro você dar uma parada agora. E é impressionante como que sai isso em dezembro, né? Eu achei, mesmo se você não tiver férias, se dê um tempo, tá? Faz aí umas maratona de Rios Bem-Estar Flicks, né? Vem ver as nossas leituras, distraia-se um pouco, sabe? Porque aqui o bem-estar também é entretenimento. Mas está falando que é momento mesmo de você dar essa paradinha, tá? Tá tudo legal. Então, a Colette está falando aqui, né? Ordem na floresta, tá? Célia, que floresta? Sua floresta interna, né? A gente não está falando aqui de inconsciente. São as coisas internas suas, tá? E ela está falando aqui, né? De limpeza, você liberar ressentimentos, faça as pazes. Nossa, gente, isso vindo de dezembro é bem aquela lapada, né? Para quem discutiu o ano inteiro. Eu vou continuar discutindo, então. E aqui tá falando, né? Ordem na floresta. Então, vamos lá. Se a gente casar essas duas cartas, aqui tá falando que é um momento propício para você parar, né, e se recuperar, e aqui também tá falando a mesma coisa, só que aqui ela tá te falando como que você vai se recuperar. Você libera ressentimentos, faça as pazes, faça uma limpeza, né, de pensamentos mesmo. Só que aqui eu vou fazer alguns apartes, tá? Fazer as pazes. Você perdoar as pessoas que foram estúpidas, agressivas com você,
não quer dizer que você seja obrigado à convivência, tá? Então, assim, na minha crença, você pode perdoar, mas você não é obrigado a ficar exposto a uma toxicidade, às vezes, de uma pessoa que não consegue se emendar, como diria meu pai, né? E você vai estar exposto a acontecer aquilo mais X vezes. Então, sim, pode fazer as pazes, perdoa, eu caio, você lá. Mas aí é uma questão sua, tá? Você vai interpretar do seu jeito. O que ele tá falando aqui é um momento de você parar, tá falando sobre o momento atual. E que é algo que vai te fazer muito bem, porque essa área aqui da minha leitura é algo que vai te trazer benefícios, certo? Vou chamar a atenção aqui, né? Os símbolos, né? Aqui ela evidenciou tanto o chakra frontal, que é aquele que você tem no meio da testa, quanto o chakra laríngeo. A Colette sabe das coisas. Então, é para você alinhar. O que é o chakra frontal, Célia? É você equilibrando o seu chakra frontal, geralmente com cristais azul claros, azul isso, claro. Gente, eu sempre tenho dúvida nisso. Se você sabe o certo, escreve aí, não tenho a menor vergonha de perguntar. Eu devo até saber, mas devo ter esquecido. Azul claro, um cristal só, tá? Azul claro. Você equilibrando aqui, esse daqui é o mundo dos pensamentos, né? Tá? É o nosso terceiro olho. Também é o mundo intuitivo. É aquele. O que é intuição, né? Se a gente for olhar por uma ótica mais junguiana, intuição é o seu inconsciente lendo padrões, né? Eu já falei isso em outras leituras. Ah, o que é ler padrões? Por exemplo, vamos aqui, tá fazendo as pazes. Alguém veio e gritou com você num momento que você estava. Porque em qualquer momento não é legal alguém gritar com você. Mas vamos lá, vamos colocar, né? Alguém gritou, falou grosso com você em algum momento que você estava com a guarda baixa. Estava conversando e de repente a pessoa vem e né, despeja em você a frustração dela. Ler padrões da próxima vez que uma pessoa parecida começar a ter os mesmos movimentos ou falas ou aquela discussão vir num crescendo, o seu inconsciente é capaz de ler esses padrões e falar, nossa, essa pessoa vai estourar daqui a pouco. E se você for muito atenta ao seu inconsciente, corra, Lola, corra. Só não dá para correr quando você está presa dentro de um carro, né? Aí você tem que ficar aguentando a pessoa gritar. Mas tudo bem. Abrir a porta do carro e sair. E aqui está falando, né? No laríngeo, o que é? Então é para você equilibrar os pensamentos, né? Acessar o seu mundo intuitivo e saber se expressar, porque esse chakra aqui, o laríngeo, é o chakra da nossa expressão. Expressão de fala, expressão artística, expressão de sentimentos, né? Tanto que ele está entre o chakra frontal, que é o mundo das ideias, e entre o coração, o chakra cardíaco, que é também o amor incondicional. Então, é muito evidente que esse chakra concentre a possibilidade da expressão maior sua, certo? E aqui eu achei tão bonitinho esse sapinho. Depois, vamos ver o que quer dizer esse sapo aqui? Depois eu vou pegar meu livrão lá e a gente lê, tá? Até o final da leitura a gente vê se não tiver outro símbolo mais legal ainda. Então, fechou aqui, ó. É momento de cura, é aquele momentinho no fim do ano mesmo. É impressionante ter saído isso daqui em dezembro. Eu acho que tá casando muito. Então é aquele momento realmente, dá uma parada, é tempo de cura, sabe? É tempo de você... Como que você vai curar? Ai, se livra de ressentimento. O ressentimento não é bom pra você, tá? Faça uma limpeza, né, interna. Gente, cada um tem um jeito de limpeza. A minha limpeza é silêncio, sumir de redes sociais, sumir de internet, ou escrever poemas, ou o meu livro. Eu estou escrevendo 3 livros.
ou escrever ou ler, tá? E ouvir muita música. Mas a minha limpeza é o retiro. Então, assim, eu não preciso ir num spa 5 estrelas ou ir para o outro lado do mundo. Não. O meu retiro é onde eu estou. Sabe? Eu faço minha meditação. Eu sugiro você fazer isso também. Sabe? Crie um espaço seu. Eu tenho um espaço interno meu. Quando eu preciso me purificar, limpar, né? Fazer as pazes, às vezes até comigo mesmo. Se perdoa, às vezes é isso, sabe? Perdoe-se. Às vezes a gente leva muito a ferro e fogo com a gente mesmo. Mas aqui tá falando que é o momento de você fazer essas coisas. E que vai ser bom para você, tá? Aí agora aqui, a gente vai dar uma olhadinha, né? Ainda leitura do Rubi, sobre avisos, né? Sobre coisas que podem acontecer. Ele está te alertando, tá? Então, essas daqui são cartas de alertas. Então, aqui, né? Como eu disse, é um oráculo que fala sobre águas que curam. E aqui ele está alertando, né? Para uma onda planetária. Então, é algo que vai varrer o planeta. É algo que precisa tomar todo o planeta, tá? Aqui está falando missão de alma. Confie no seu chamado interno, né? No seu chamado íntimo. A sua equipe de almas. O que ele está te alertando aqui? Para você entender, né? Que isso é um movimento que está acontecendo. Você tem, todos nós temos, né? O propósito, a missão da alma, né? O porquê, cada um dá um nome. Então, é para você acreditar quando você sente o chamado interno, sabe? Não estou falando de ouvir vozes, não, mas se ouvir também, tudo bem. Eu tenho uma amiga que falou, ouvir vozes é o de menos, o triste é quando você começa a responder elas. Mas eu falo sozinha e respondo. Então, aqui tá falando para você, se você tá tendo algum tipo, você tá sentindo algum tipo de chamado, sabe? Vá, você vai estar apoiado. Aqui tá falando que tem todo um time, né, de almas. E isso quer dizer o quê? Pode ser nossos antepassados, gente. Às vezes não é nem, sabe? Eu acredito muito que eles fiquem muito por perto, né? Como eu falei, né? Quem acompanha o canal sabe, esse ano eu passei por um momento delicado, né? E eu fiz um Vloncolog, dá uma olhada lá, tem uma playlist falando sobre a minha vivência como uma paciente oncológica este ano, né? E o tempo todo, eu confesso, eu perdi já minha família, né? Mas o tempo todo eu sentia meus pais, sabe? De alguma forma ali presentes. Nem que fosse na minha consciência, né? No meu inconsciente também. Mas eu senti eles muito próximos, então eu acredito muito nisso daqui. E talvez ela esteja te alertando para você não ser tão cético. Ainda mais que tá falando de Rubi, para você enraizar, pode ser que você esteja numa fase de nada crer, sabe? De nada vai dar certo, de nada. Então, acredite nessa onda planetária, porque não, pelo que ela está falando aqui, não é só você, né? Tem mais pessoas que estão recebendo esse tipo de chamado. E aqui, esse oráculo da Colette, gente, eu tô muito apaixonada pelos desenhos dela. Aqui tá falando sobre os presentes, né, os dons que o universo te dá. Tá falando também sobre sincronicidade, ou seja, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? Existe um motivo. Os dons que você tem, você recebe do universo para auxiliar as outras pessoas. Nossa, então assim, conversou de novo muito com isso daqui, tá te alertando. Ouça o seu chamado interno, sabe? Use os dons que você recebeu, os seus presentes que você recebeu no universo. Gente, às vezes, olha, eu vou falar um dom que é muito importante hoje em dia, que quase ninguém utiliza. O dom da escuta, sabe? Se você é uma pessoa paciente, se não é, se torne.
mas paciente e que tem o dom da escuta, alguém que está precisando naquele momento desabafar e você ouve realmente a pessoa, você apura a sua escuta, você treina a sua escuta. Gente, a maior parte das vezes a pessoa não está pedindo uma solução para você, ela só precisa contar aquilo, sabe? E hoje em dia eu percebo que em todos os aspectos está cada vez mais difícil ter alguém que nos escute, né? Alguém para falar, para reclamar, para criticar, principalmente com essa onda de rede social, tem de monte. Mas para apurar a escuta e realmente doar, o que é escuta? É você doar o seu tempo prestando atenção em alguém, sabe? Então, assim, é algo que nem custa. Por isso que eu falo aqui, né, os dons do universo. Se você não tiver dom de doar o seu tempo para alguém, sabe? Volta 3 casas, para um pouquinho para pensar, porque é o mínimo. Quando eu peço aqui, né, comercialmente falando, né, curta, compartilhe, sabe, comente. Gente, às vezes é um coraçãozinho que vocês dão e esse vídeo vai chegar em mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso exatamente agora. Então não é uma questão de, a Célia tá querendo like. Não, é uma questão de saber que esse nosso bate-papo aqui é visando bem-estar, certo? E que chegando em mais pessoas, a probabilidade de ajudar mais gente gratuitamente é muito grande. Então, tá avisando aqui, se você sentir um chamado, doe o seu tempo. E aqui está falando sobre todas as bênçãos em todos os lugares, ou seja, para você olhar a vida vendo as bênçãos que você recebe todo o tempo. E assim, eu não vou... Gente, depois vocês escrevem aí embaixo para mim. Eu não lembro quem que falou que tem pessoas... Tem 2 tipos de pessoa. Tem as pessoas que acham que nada é um milagre e as pessoas que acham que tudo é um milagre, né? Então, assim, eu não lembro agora. Veio isso daí. A frase deve estar errada. Mas é mais ou menos isso, sabe? Saiba reconhecer as bênçãos, saiba reconhecer as boas coisas que você recebe, tá? Então, isso daqui é a chamada, né? É para você prestar atenção nisso. E agora a gente vai ver... Oh, meu Deus do céu! Uau, gente! Eu vou por aqui. Nossa, gostei dessa carta. Colete, você deu uma colada. Não, variou aqui as florzinhas. Nossa, que coisa linda. Então, aqui está falando sobre a rainha, né, a mãe das águas salgadas. Não tem como não fazer um paralelo aqui com Iemanjá, com Nossa Senhora Aparecida. Veio, né, alguma ideia aqui. Então, se para você vem alguma associação, acolha. Paixão, amor selvagem, abra seu coração, deixa o amor entrar. Mas aqui tá falando mesmo, né? A água salgada, ela é excitante, né? Ela é sobre um amor selvagem, o mar, a onda, né? Tá falando, deixa o amor entrar. Então, essa parte da minha leitura, eu tô falando para você o caminho que você pode tomar. Sabe, é a sugestão que o oráculo está te dando. Está te dando essa sugestão. Abraça a vida com paixão, sabe? Abre o seu coração, deixa tudo entrar. E aqui, né, então, assim, o clima da primavera, ela está invocando nessa carta, tá? Então, tá falando sobre inícios, a inocência, a fertilidade, né, a maturidade, a maduração. Então, ela está alertando, está indicando como caminho você ir à frente, você continuar, né, mas de coração aberto, sabendo, né, que o que você plantar, o que você for pensar, vai fluir, né, vai florescer. Aqui está falando de uma maturação das coisas. Pode ser de vida material, pode ser da vida espiritual.
Então aqui está falando, né? Comece com fé na primavera. Então a gente está meio atrasado, porque se a gente está no verão, não, tô brincando. Mas é para você pensar naquele espírito mesmo de primavera, de tudo florescer, né? Comece com acreditando. Aqui tá falando para você abrir seu coração, para você deixar as coisas entrarem. Tá falando, se joga aqui. Então, vamos dar uma costurada? Então, aqui veio, né, te mostrando que é momento de você dar uma parada realmente, mergulhar nessa lagoa de cura, de águas curativas, se recuperar, rejuvenescer, sabe? É momento de você parar e se curar. E aqui tá falando como? Como? Você liberando os ressentimentos, limpando, fazendo purificação espiritual, mental, emocional, física. Gente, faz um detox, sabe? E assim, não precisa comprar coisa cara, não. Aumenta a sua ingestão de água num dia. Já é algo que vai dar uma desintoxicada interessante e provavelmente não faça mal para ninguém. Tá falando para você aqui fazer as pazes, às vezes é até as pazes com a gente mesmo, sabe? Se perdoe um pouco. E tá falando sobre a ordem na floresta, ou seja, na floresta tudo não tá ali, não tem um bioma, não tá tudo equilibrado, é para você se equilibrar. E eu não esqueci do sapinho, a gente vai ver o que esse sapinho bonitinho tá fazendo aqui. E como alerta, tá falando para você ouvir mais o seu chamado interno, né? Para você acreditar que você tem uma equipe de almas cuidando de você e que você tem realmente uma missão, né, a cumprir neste plano. E como? Com os dons que você recebeu do universo. Tá vendo como que uma carta complementa a outra? Aproveitando a sincronicidade. Tipo, o que é a sincronicidade? Como se diz, um estudo do Jung que diz que as coisas acontecem, né? Sabe aquele negócio de coincidências não são coincidências? Elas acontecem por algum motivo. Sincronicidade é como você... eu não digo atrair alguma coisa, mas assim, por exemplo, uma coisa que me aconteceu que eu achava que era uma sincronicidade. Quando eu estava grávida do meu filho, eu nunca vi tanta mulher grávida como naquele ano. Então, assim, a sincronicidade também pode ser algo que internamente você tá com aquela marca ali. Então, eu estava vivenciando uma gravidez e eu olhava para fora e eu conseguia detectar as gravidezes das outras mulheres, né? Então, sincronicidade também pode se tratar disso, mas é algo que acontece no momento certo. Geralmente, a gente falando junto, você pensa na pessoa, a pessoa te liga. É mais ou menos por aí. E para você prestar atenção em todas as bênçãos que estão em todos os lugares. Aqui está falando assim, para você não ser tão cética, sabe? Em algum momento aqui tá te dando um alerta para você sair do ceticismo e utilizar, né, as bênçãos, os dons, da forma que você teve o seu chamado interno para utilizar. E qual é o seu caminho? Né? Você seguir a mãe das águas salgadas. Então, assim, todas as simbologias, tá? De mulheres que estão no mar, você pode colocar aqui, né? Porque cada religião, cada cultura tem uma simbologia dessas. Então, você interprete a sua. Mas, de qualquer forma, está falando, né, que essa pessoa do mar está dizendo para você agir com paixão, sabe? Amar loucamente, abre o seu coração, deixa o amor entrar. Você está muito cético, o caminho é esse daqui que está falando. E como que você vai deixar esse amor entrar? Acreditando na fé, começando com fé, na primavera. O que é a primavera? A primavera é quando tudo floresce, quando tudo frutifica, né? É o momento de inícios, é aquela coisa mais inocente, sabe? Então seja menos cética, um pouco mais inocente,
para acreditar nas coisas. Deixe as coisas, fertilize as ideias, deixe as coisas fluírem, amadurecerem. E assim, né? Lendo tudo isso daqui com a leitura do Rubi, a gente pode perceber se você tá sem motivação, tá desencorajado, tá falando para você dar uma parada, vamos costurar tudo aqui agora. Tá falando para você dar uma parada, cure-se, sabe? Faça as pazes, busque a floresta, né? Aqui tá falando para você alinhar os pensamentos, expressar o que você quer falar mesmo, perdão. Aqui tá falando para você não ser tão cética, né? Saber que você tem um grupo de almas ali que torce por você, confie no seu chamado interno, utilize os dons do universo, ainda que seja o dom da escuta, né? Observe as sincronicidades da vida e todas as bênçãos que surgem em todos os lugares. Tá falando aqui para você deixar o amor entrar, ser menos firme, sabe? Ser menos impassível. Deixa esse amor entrar, se joga, ande com paixão, acredite nos começos, na fertilidade das ideias, na maturação. Vem com fé, né? Inicie com fé a primavera. A gente está no verão. Então, assim, aproveita o mar aqui da mãe da água salgada e começa o verão com fé também. Tá tudo bem, tá tudo legal. Tá? Nossa, a gente acabou de entrar no verão. Eu ia falar uma besteira, agora eu ia falar, não, mas a gente tá no fim da primavera. Não, já acabou. E eu vou indicar para você, né, que tá com esse rubi aqui, que tá com esse desânimo, o óleo essencial de hortelã-pimenta. Vira e mexe eu falo sobre ele, porque eu uso bastante. É a menta piperita, né? O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele te dá uma renovada, sabe? Então, ele é meio que um detox mesmo, né? De pensamentos. Ele te dá um up, tá? Quando eu tava fazendo a arte-terapia, e a gente chegava lá muito, muito cedo de fim de semana, eu simplesmente não tome óleo essencial, não tome óleo essencial. Eu passava baldes e baldes de hortelã-pimenta, né, carreado para conseguir ficar acordada. Eu abria o vidrinho e ficava cheirando, entendeu? Porque era muito sono, mas o aprendizado era muito bacana. Utilize hortelã-pimenta, segundo a aromaterapia, ele é um ótimo tônico mental, ele realinha os seus pensamentos, olha aqui, ó, ele ajuda você a se expressar melhor, né, e ele cura esse desânimo, sabe? Ele realmente dá um up mesmo, bem, bem gostoso, tá? E eu sempre indico o óleo da Baissâmia. Eu tive aulas com ela, a Sâmia Maluf, uma excelente profissional, tá aí há muitos anos, estudiosa e precursora até da aromaterapia. E eu gosto muito dos óleos dela. Gente, essa embalagem aqui, ela é velha. Por que eu tô falando isso? Porque dura pra caramba. E eu uso bastante. Então, eu falei agora há pouco do Ylang Ylang, também uso bastante. Eu não sei nem se é esse layout mais que eles usam, para você ter uma ideia, porque eu uso bastante. E na outra leitura eu falei, e aqui eu vou falar também, a Sâmia Maluf, ela também faz os blends de óleos essenciais, tá? Ela sabe as misturas, ela sabe a composição, o tanto que tem que ir, como que deve utilizar. Entra no site dela, você vai aprender muito. E aqui eu gosto muito desse blend de óleos essenciais para o bem-estar, Rios Bem-Estar, entendeu? Então, eu gosto muito dos produtos da Baissâmia, certo? E Célia, você esqueceu do sapinho. Não esqueci do sapinho, não. Vamos pegar aqui o meu livro. Gente, eu adoro esse livro. Arte terapeuta usa muito. É sobre todos os símbolos, tá? Sobre as simbologias.
Difícil achar alguma coisa que não tenha aqui. Então, geralmente a gente costuma ter medo do sapo, né? E a gente que eu digo assim, várias culturas, tá? E várias culturas associam o sapo a um símbolo de fealdade e de falta de jeito. Ou seja, ele é feio e sem graça, né? Não tem muito jeito assim para andar, para pular. Mas, na verdade, o sapo traz consigo todos os significados nascidos da grande cadeia simbólica: água, noite, lua, yin. Nossa, e a gente estava falando de água aqui. E assim, se a tradição chinesa fica hesitando entre um aspecto yin e um aspecto yang do sapo, é o primeiro que predomina, o que se explica pela predileção do animal por recantos sombrios e úmidos, tá? O sapo não se distingue sempre, aliás, tão perfeitamente quanto se pensa da rã. Às vezes é difícil você saber se é um sapo ou uma rã. E o sapo velho, ou seja, né, o yin e o yang se confundindo ali, se misturando. E o sapo velho, uma vez seco, chama chuva como a rã. Além disso, o sapo confere proteção às armas contra o agressor, tá? Mas eu vi, cadê uma parte aqui que eu achei legal pra caramba? Peraí. Ó, porque aqui fala sobre todas as culturas, tá? E eu gosto muito da cultura da América do Sul, das tribos originárias, né, da América do Sul. Então aqui tá falando. Nos mitos referentes à origem do fogo, entre algumas tribos indígenas da América do Sul, Tupinambá, Xiriguano, o sapo se faz cúmplice do homem para furtar o fogo ao seu primeiro dono, o abutre. Então, assim, ele vai lá, o sapinho vai lá para roubar o fogo para o homem. Na Grécia, ele era o nome de uma cortesã das mais célebres, Frinéia, que se lançou às ondas, inteiramente nua. Volto aqui naquela água salgada, a mulher dentro da água salgada. Olha aqui, gente, isso é sincronicidade, entendeu? Ó, sair esse símbolo, eu ler essa definição e ter saído uma carta da mulher se jogando nas ondas. Nossa, exemplo perfeito de sincronicidade. Ela se jogou às ondas inteiramente nua para figurar Anadiômena, depois de ter tomado parte com outras cortesãs nos folguedos licenciosos a que Afrodite servia de pretexto e encerravam as festas. A Frinéia tinha o título de intérprete e sacerdotisa de Afrodite. O sapo, então, parece haver simbolizado nela a luxúria, tá? E aí a gente vai, né? Chega na Europa, eles acabam com o sapo, acabam com as bruxas. Nas tradições europeias de magia e feitiçaria, o sapo tem um papel definido. Ele pode tanto simbolizar o demônio, né, que acompanha a bruxa, mas as bruxas tinham com os sapos todos os cuidados, batizavam-nos, vestiam os sapos de veludo negro, colocava guiso aos pés e faziam com que dançassem. A pedra que existe ou que consta na cabeça dos sapos era considerado um talismã precioso que assegurava a felicidade nesse mundo. Então, assim, né, é interessante a gente ver como que as culturas interpretam de formas diferentes. Olha, aqui no Antigo Egito, o sapo e a rã eram associados aos mortos. Exemplares de Meu Deus, eu vou falar essa frase. Exemplares de batráquios mumificados já têm sido descobertos em túmulos. O sapo é, com a serpente, o atributo natural do esqueleto na Idade Média. Então, assim, em cada cultura ele vai definir, né, alguma coisa. O sapinho é fez um dia, sapinho é um. E essa foi a nossa leitura para Rubi.
E eu vou dar uma dica de aromaterapia para este fim de ano, já que a leitura foi de dezembro. Como é muita correria, eu sugiro você utilizar 2 gotinhas de ylang-ylang, porque o ylang-ylang vai dar uma centralizada para a ansiedade, sabe? Ele vai te dar mais chão nesses momentos corridos do fim do ano. Vou indicar 2 gotinhas de ylang-ylang quando você estiver se sentindo oprimida, sabe? Ou, ai, nossa, não vai dar tempo de fazer tudo. Ou, sabe, essas coisas de fim de ano, bater meta, blá, blá, blá. Ai, festa da empresa. Passa ylang-ylang, tá? Cuidado que ylang-ylang também, pela literatura especificada, diz que é um excelente afrodisíaco também. Mas cuidado não, né? Use e abuse. Tá difícil de descansar? Tá com cansaço mental? Chega de noite e não consegue dormir? Aqui eu falei 2 gotinhas de óleo essencial no colar aromático, no colar pessoal, tá? Nunca direto sobre a pele, gente. Sempre tem que misturar com um óleo carreador, pode ser um óleo vegetal. Eu gosto muito do óleo de semente de uva, porque ele não interfere tanto no aroma aqui do óleo essencial que a gente está usando principal. Ou no colar essencial, sim, você pode utilizar puro. Então, eu estou falando aqui 2 gotinhas no colar essencial, tá? No colar pessoal. Ylang-ylang, eu estou precisando de ylang-ylang. Não, eu estou precisando de lavanda. Muita correria, você não consegue desligar a cabeça quando chega em casa. Nossa, tem uma opção de lista, tem que fazer compra, tem que fazer comida. Lavanda, gente. 2 gotinhas de óleo essencial de lavanda ou no colar aromático, ou quando você for deitar, né, para dormir. A lavanda é um dos únicos óleos essenciais que até dá para você passar direto na pele. Eu não recomendo. Tá? Eu sempre acho que tem que carrear ou com um creme. A Balsâmia tem um creme fantástico para massagem. E agora eu vou confessar, de aloe vera, Sâmia, eu uso até no cabelo aquele seu creme, porque ele é maravilhoso. Então, assim, se você quiser passar, né, 2 gotinhas de óleo de lavanda num pouquinho de creme, e aí você pode passar, não é creme, é gel, tá? Você pode passar nas mãos e inala, né? Vai dormir, faz uma meditação e dá uma inalada nesse. Ou então põe uma gotinha só na fronha do travesseiro. Mas assim, gente, aromaterapia, óleo essencial, sempre sinta o óleo essencial antes de você colocar, por exemplo, num travesseiro ou no seu corpo. Porque muitas pessoas podem ter até reação. O que eu sugiro sempre é você fazer um teste com óleo essencial, né? Se você é aromaterapeuta, faz um teste com o seu cliente primeiro, vê se ele gosta do aroma, principalmente, né? Vê se pode, às vezes, dar uma reação alérgica. Eu tenho uma amiga querida que eu gosto muito, Luísa, que tá com uma filhinha agora, linda, 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 recém-nascida, e teve reação com óleo de laranja, né? Ou seja, cítrico. É sempre importante você ver primeiro se vai ter algum tipo de reação ou não. Mas lavanda é difícil da reação, ela relaxa. Na hora de você dormir, é aquele cheirinho de casa, sabe? Dá muito conforto. E, contrário, você precisa agitar, você precisa aguentar a correria, você precisa fazer uma porção de coisa. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, gente. Eu tenho muito hortelã-pimenta, que eu uso muito, muito, muito. Então, inclusive, antes de fazer a leitura agora, eu usei hortelã-pimenta. 2 gotinhas de óleo essencial de hortelã-pimenta no colar pessoal aromático, tá? Link para adquirir os óleos, o colar aromático, esses oráculos maravilhosos, tá tudo ali, tá? Para você, aqui na legenda. E você já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Curta, comente, compartilhe. É 1 segundinho do seu momento agora,
mas que ajuda demais esse canal a sobreviver. Em breve eu volto com mais novidades de 2005, de 2025. Em breve eu volto com mais novidades, gente, sobre 2025, tá? Então, aguarde. Em breve eu volto com mais novidades. Tchau, tchau!